Olá, meus amados irmãos, pastor Jonathan Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação, e hoje eu vou falar sobre 4 pontinhos que você deve ter conhecimento para ser um bom pregador. Primeira coisa, você deve ler. Ler para ter conhecimento, ler para o conhecimento da igreja, você deve ler. Ler é necessário. Segundo ponto, você deve contar a história. Muitas pessoas não têm conhecimento da história que você está abordando. Então, às vezes você está falando de um ponto e as pessoas não sabem de que você está falando porque não tem conhecimento da história. Então, você precisa contar a história. Terceiro, você precisa explicar a história. Precisa explicar a história para o povo. Ler, contar a história, explicar a história. E quarto ponto, você precisa aplicar a história, tá certo? Você precisa ler, você precisa contar a história, você precisa explicar a história e você precisa aplicar a história na igreja, nos dias atuais, no problema que estão vivendo, tá bom? Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia.